Estamos chegando! O Gurupi de volta, tava de férias. Que bom. Foi pro Nordeste. Não, pior que foi não. pro Vaticano. Não, pior que Dessa não. vez não foi pro Vaticano. Dessa vez eu não estive na Europa, não. É. Mas que bom nisso, retornar mais uma vez a esse programa, porque estava realmente Deixa eu só com anunciar o programa, saudade. peraí. O programa Fala a Verdade, chegando na casa de todas as pessoas que nos assistem semanalmente, ao vivo pela TV Osasco, pelo canal NET, Cabo NET, para 11 cidades de Gurupi. Toda Agora, a nossa região. Todas as semanas, começando mais cedo, sempre às 12 horas. Então já faço o convite, venha participar conosco nesse Isso. programa a partir Através agora do WhatsApp, que é o 958935070. Repita, Gurupi! 958935075. Ligue, participe, mande as suas ideias, as suas perguntas, venha fazer esse programa cada vez melhor. Gurupi, quando nós encerramos o programa em dezembro, que a gente vai voltar só em janeiro, Correto. ficou aquele tema lá chamam de Gurupi ou do Isney, que você A maioria optou por... diz que a maioria tem que obedecer à maioria. A maioria decidiu por Gurupi Martins, então, a partir de agora, Nosso Gurupi público Martins. pelo WhatsApp decidiu que seria Gurupi Martins. Gurupi Martins. Então, continua, fica- pode ligar. Eu sou o Gurupi Martins. Estou Mas à eu sua posso chamar de inteira Isney disposição. de vez em quando, pode? Os meus credores acabam me Não, chamando. o Isney de- com Y, né? com Y. W e Y. E o Gurupi também é com Y, né? Também com Y. Tá, pra vamos fazer. apresentar os nossos convidados. Ao meu lado aqui, do meu lado direito, está o Toninho do CAPES, presidente do Sintrasp, Sindicato de Servidores Públicos de Osasco e da região, retornando ao nosso programa. Boa tarde, Toninho, seja bem-vindo. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, Gurupi. Os dois Martins. Boa tarde, meu amigo aqui dos Que taxistas. não é Martins, Que não é Martins. que é o Claudemir Alcebiades, conhecido como Maritaca do Táxi, depois ele vai explicar esse apelido para nós. Ele é do Sintetax, Sindicato dos Taxistas de São Paulo, e ele é presidente, diretor da subsede de Osasco. Boa tarde, Claudemir, Boa tarde. seja bem-vindo ao programa. Boa tarde a todos. Estamos aí para falar um pouco do serviço de táxi aí na cidade de Osasco aí. Sabe, e Osasco melhorou muito, né, com o serviço de... Melhorou bastante aí. A nossa meta aí é fazer de Osasco aí um modelo do táxi para o país aí. Temos quantos taxistas na cidade de Osasco? Taxistas, a gente tem em uma média aí de uns 600 taxistas, porque são 420 alvarás que estão emplacados hoje como táxi em Osasco e tem um percentual deles aí que é com 2 motoristas, né? Então 420 alvará, mais ou menos 600 taxistas. A lei 600 permite, então, taxistas. portanto, um carro com 2 A lei motoristas. permite 2 prepostos para cada táxi. 3 motoristas. O permissionário, mais 2 prepostos. Você está na profissão há quantos anos? Eu estou na profissão, vai fazer 15 anos. 15 anos. Isso. E o apelido Maritaca do Táxi? O Por que apelido surgiu Maritaca do táxi, ele veio porque nesses 15 anos aí que a gente vem trabalhando com táxi, a gente veio perdendo terreno aí para algum outro tipo de transporte aí que vem oferecendo serviço de táxi, apesar de não ter alvará de táxi, não ter regulamentação. E desde que começou esse serviço aí que a gente vem tomando frente aí da categoria para tentar defender, né? Defender a profissão, defender a manutenção desse trabalho. E por estar sempre falando, sempre tomando essa frente aí, esse apelido Maritaca aí foi aparecendo, solidificou, e se você perguntar do Claudemir, pouca gente conhece no táxi. Mas o Maritaca é bem conhecido. É a briga com certeza é com os clandestinos. Clandestinos. Aonde que é seu ponto de táxi? O meu ponto de táxi é o ponto 19, que fica na frente da Cidade de Deus, ali na portaria da Buçocaba. Tá certo. Toninho, vamos falar um pouco dos servidores públicos. Você está aqui hoje para falar sobre servidores públicos, sobre a sua campanha salarial e sobre a situação dos servidores públicos. Por favor, fique à vontade. Bom, quero, né, Nilson, agradecer pelo convite e aproveitar a oportunidade para informar para os servidores, os seus telespectadores, que nós vamos iniciar mais cedo a nossa campanha inicial, em virtude das eleições, né? Nós fizemos uma campanha reunião, salarial de 2016. já fizemos uma reunião com a nossa diretoria para definir as estratégias, né? E para levar para a categoria os pontos de pauta, né? Para ver A database que mês é? A nossa database é dia 1º de maio. 1º de maio. 1º de A maio. Câmara Municipal mudou a data base, correto ou não? Passou a ser em março. Então, mas a nossa lei é 1º de maio.
1º de maio. Na lei orgânica do Mas da município, Câmara é teve primeiro- essa mudança, portanto, para ser em março. Então, só que na legislação é 1º de maio. É uma prerrogativa da Câmara. E É uma obedece, prerrogativa mas da- é prerrogativa. A Câmara resolve fazer em é março, mas prerrogativa ela pode ir mudar. até maio, É se ela prerrogativa, quiser. É mas isso. nós temos né, uma data base que é 1º de Que, maio. aliás, a Câmara deu um aumento muito superior Sim. da Prefeitura. Foi Sim. 10% de aumento, não é isso? Superior. E começar mais cedo. Por que começar mais cedo? Porque, veja bem, além de ser um ano difícil devido à crise, né, que as prefeituras vêm enfrentando, dificuldades financeiras, nós temos também as eleições municipais. Então, nós temos que nos antecipar, nós temos que ser proativos. Né? Nós precisamos mobilizar nossa categoria e começarmos as negociações mais cedo para ver se a gente consegue, esse ano, um ano eleitoral, alcançar um índice, né, Como sendo razoável. Sendo o ano eleitoral, o que a lei ajuda, o que a lei atrapalha? Sendo eleitoral, muitas vezes você não pode, o trabalhador, receber um pouco mais do que, praticamente, do que fez a inflação. Está errado esse pensamento? Na ou verdade, não? essa lei atrapalha, sabe? Ela atrapalha em vários sentidos, porque, por outro lado, também ela ajuda, né? Muitas vezes a administração fica engessada, no caso, não pode abrir concurso público, não pode haver promoção, não pode dar um aumento Acima da inflação. acima da inflação. Então, ela atrapalha, mas, por outro lado, também a lei é boa, porque evita que muitos prefeitos incham a máquina em virtude de contratação de pessoas que vão fazer campanha política. Então, de certa forma, ela atrapalha, mas também nos ajuda. A Prefeitura de Osasco tem quantos servidores hoje? Hoje, a Prefeitura de Osasco tem, na totalidade, na folha de pagamento, fechamento, no mês de janeiro, 18.816, incluindo o prefeito na folha Mas de já teve pagamento. muito mais que isso, né? Já teve. Quantas demissões foram efetuadas no governo Lapas? Acho que foi 4 mil? Foi demitido 4.000 e... Enxugou? Deu uma enxugada na Foi por máquina. força do Ministério Público, isso? Sim, por força do Ministério Público, e também a receita caiu muito, não estava comportando. O ano passado estourou o limite prudencial, ultrapassou, né, e aí ele teve que fazer demissão. A lei federal e a lei de responsabilidade fiscal, ela estipula um determinado percentual da receita do município só para pagar servidores. É 54,5%, não é isso? Do orçamento? Veja bem, na verdade, incluindo da Câmara, dá os 60%. Mas veja bem, quando chega nos 48%, todas as prefeituras... Acende a luz vermelha. Acende a luzinha. Porque aí fica difícil. Então, assim, eles já põem o pé no breque para contratar. O que ocorre é que muitos prefeitos, eles não ficam atentos, e aí contratam a revelia, e aí ultrapassam o limite prudencial, o que, muitas das vezes, eles são obrigados a demitirem ou não dar reajuste para o restante da categoria. Mas qual o Então, parâmetro difícil, disso? né? É o orçamento aprovado pelo Legislativo, que em Osasco, para 2016, é 2 bilhões e 400 milhões, ou o orçamento mensal? Porque a receita está caindo mês a mês por causa da crise que o país está passando. Tá certo? Eu não acredito muito que Osasco vá arrecadar os 2 bilhões e 400, mas é uma expectativa apenas. E esse orçamento de expectativa que vale para o índice da quantidade de servidores públicos e de pagamento de salário dos servidores públicos, é isso? É isso. A nossa estimativa para esse ano e o que nós, do sindicato, nós esperamos, é que ele não ultrapassa dos 800 milhões na folha. Correto. Tá? Nós esperamos isso e é não isso. Não ultrapasse? Dos 800 milhões ano, nós estimamos aí de 70 a 70 milhões mês na folha. Sei. Tá certo? Se ele permanecer com esse quadro, nós apostamos numa possibilidade de um bom reajuste para a categoria. É isso que eu ia falar. Quanto menos servidores, melhor os reajustes. Né? Isso. Tá certo. Esse total, Toninho, de 18.816, é que todos os funcionários de todas as categorias, tipo assim, de comissionados, os efetivos, os contratados, todo mundo? Todo mundo. Veja bem, nós temos hoje 1.194 comissionados, 12.033 efetivos. Quanto?
12.033 efetivos. 12.033. 12.033 efetivos, 5.268 seletistas contratados através de processo seletivo. Correto. E 268 seletistas estáveis, que aí é aqueles que adquiriram estabilidade na Constituição de 88, são Prozasco, Fusan, Apple, e aqueles contratos que chamado RA. Então, dá essa somatória. Quando você fala de aumento, existe um problema muito sério, é o seguinte: a questão da educação tem um dinheiro chamado carimbado, que o professor acaba tendo esse benefício. Para que não dê aumento para todos, acaba separando os professores e dando um abono. Esse tipo de aumento, esse tipo de abono é vantagem? Como é que o sindicato analisa exatamente isso? Veja essa bem, diferença de categorias, por exemplo. Não é diferença. O Fundeb é uma verba, de fato, carimbada. O problema é que esse dinheiro, embora ele seja carimbado, ele entra na receita corrente líquida. Entendeu? Certo. Ele entra na receita corrente líquida e aí, na somatória, ele entra num caixa só. Então, aí existe uma discussão, e o que nós queremos e que os militantes do movimento sindical do serviço público prega, é que essa receita, já que ela é uma receita carimbada, ela não poderia entrar na mesma contabilidade. Você entende? Que é o grande temor de todos Mas entra, os executivos. Mas entra. Então, como ela entra na receita corrente líquida, dificulta, por exemplo, dar um aumento diferenciado para o professor, porque aí você ultrapassa o limite prudencial. Então, tem muitas dificuldades. E eu me lembro que, há uns 3 anos atrás... Isso é um tropeço da lei, né? Quando faz, já não faz com perfeição, então, né? dificulta muito Quer nas dizer, negociações. cede de um lado e fecha do outro Exatamente. lado. Né? Então, nós Não dá um temos... aumento e acaba dando um abono. Então, nós Aí temos entra essa com um abono, dificuldade. aí o abono... Aí é muito difícil. Para você ter uma ideia, esse ano, agora em janeiro, entrou só 13 milhões e 300 nos cofres da Prefeitura de repasse estadual. De repasse federal, 24.534, 9 milhões 758 do Fundeb. Este mês. Então, assim, caiu muito a arrecadação. Por isso, Nilson, que nós, às vezes, as pessoas falam, né, o sindicato é contra os contratos. Nós não somos contra o trabalhador, nós somos contra a forma que ele é contratado. Porque a receita já é pequena. Vencer o contrato daquele servidor, a prefeitura tem que pagar, fazer homologação, pagar as rescisões, pagar fundo de garantia. Pagar todos os direitos. Pagar todos os direitos. E aí o que ocorre? A prefeitura não tem dinheiro, acabam que as pessoas não recebem os seus direitos, né? Então, por isso que nós sempre defendemos o acesso ao serviço público através do concurso, porque sai uma média de 18% mais barato para a administração. Ô, Toninho, eu vou pedir só um minutinho para você, para nós continuarmos aqui também com o Claudemir Alcebiades. Ô, Claudemir, você é diretor-presidente de Osasco, né? Do Sindicato dos Taxistas. Fala sobre o Uber. O que você pode falar a respeito do Uber para nós? Está sendo muito prejudicado pelo Uber? Em Osasco, a gente já tinha um problema bem semelhante a esse do Uber, muito mais antigo, né? Que são as empresas de locadora. Fica na Cidade de Deus. Também na Cidade de Deus. A Cidade de Deus é o lugar onde mais se usa transporte clandestino hoje em Osasco. Sei. Então, assim, a gente já tem esse problema que já vem antes do Uber. O Uber chegou junto com a Copa. A Uber entrou no país na última Copa do 2014. Mundo. Foi a FIFA que trouxe a Uber para dentro do país, né? Mas o problema do taxista de Osasco com transporte clandestino, ele já vem de bem antes disso. Eles vêm tentando implantar esse serviço dentro da cidade, já tem bem uns 20 anos. E eles vieram ganhando terreno, porque a categoria é abandonada. A categoria não sabia se colocar, sabe, no papel de cobrar os seus direitos, sabe? Se você trabalha com concessão da prefeitura, você tem que cobrar da prefeitura.
E os taxistas ele sempre reclamam muito no ponto, mas ele nunca teve a consciência de que ele precisava se juntar como categoria, buscar representatividade para poder então fazer prevalecer seus direitos. Mas em Osasco, o Uber hoje é um problema para nós. Nós temos hoje o Uber atuando em Osasco. Mas o nosso problema maior em Osasco hoje são as locadoras que prestam serviço de táxi. Como é que funciona isso dentro da Cidade de Deus? Funciona assim, a locadora ela recebe, existe uma lei federal que dá um respaldo para as empresas de locação de qualquer espécie de oferecer um serviço agregado ao serviço de locação da prestação de serviço. Ou seja, se você vai alugar uma mangueira, você vem agregado o jardineiro. Se você aluga uma máquina de lavar o piso, vem agregado a prestação do serviço da pessoa que vai operar a máquina. Usando essa brecha que não é clara e não tem nada a ver com transporte de passageiro, porque o transporte de passageiro precisa de alvará. Esse alvará para transporte de passageiro, que você consegue através de licitação pública, essas empresas não têm. Mas usam esse alvará que eles têm como locadora de veículo, certo? E essa brecha que existe para as empresas de locação de poder usar, de poder agregar o serviço dele à prestação de serviço para colocar um motorista, certo? E aí, onde que eles conflitam com o serviço de táxi? Porque a locação, ela é um serviço a ser feito e você paga diária. Você vai lá, aluga o serviço daquele carro e você paga uma diária. O serviço que é prestado na Cidade de Deus e nas demais empresas de Osasco, eles cobram por percursos igualzinho o táxi, semelhante ao serviço que a Uber faz. A diferença é que a Uber cobra através de um dispositivo, num aplicativo que funciona como se fosse um taxímetro de táxi, que calcula ali o percurso percorrido ali e estabelece lá um valor para ser pago. Eles já trabalham já com a tabela de preços já fechado, que também é ilegal, entendeu? E cobram por percurso, oferecendo um serviço de transporte de passageiros sem ter o alvará para isso. Claudemir, o assunto está excelente, nós vamos voltar a falar com você no próximo bloco. Eu estou ouvindo um fundo musical que é o sinal do nosso intervalo. E deixar o nosso WhatsApp para quem quiser fazer pergunta para ambos os sindicatos aqui, Sindicato dos Táxis, Sindicato dos Servidores. Por favor, Gurupi, qual é o nosso número do nosso WhatsApp? Se você pega táxi, se você é funcionário público, ligue 95893-5075. Repita, Gurupi. 95893-5075. Vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta ao programa Fala a Verdade, hoje com dois presidentes do sindicato, Claudemir Alcebiades, do Sintetax, subdiretoria de Osasco, subsede de Osasco, e o Toninho do CAPS, Sindicato dos Servidores Públicos. Toninho, você estava falando sobre campanha salarial. Eu gostaria que você falasse para nós, se é que você já tem a pauta, você teria a pauta já da campanha de 2016? Isso, nós definimos na reunião de diretoria uma pauta que nós vamos levar para a Assembleia, para aprovação ou não da Assembleia, né? Quem decide é a Assembleia. O grande diferencial, né, nós estamos no começo de mandato, né? E nós optamos pelo formato diferente de campanha salarial. Nós enxugamos a nossa pauta e nós vamos fazer assembleias descentralizadas. O que ocorria antes? A gente fazia uma assembleia ou na frente da prefeitura, ou na rua do sindicato. E isso nós percebemos que as assembleias eram esvaziadas devido à distância, né, de um extremo da cidade, às vezes ficava muito longe. Nós optamos por fazer 4 assembleias. Nós vamos fazer assembleia na Zona Sul, na Zona Norte e aqui no centro, né? Nós vamos ficar mais próximo do servidor, para facilitar a participação dos servidores nas aprovações ou não dessas assembleias, né? E, internamente, a diretoria, em reunião, nós definimos uma pauta para apresentar para a Assembleia.
nós vamos estar pedindo, apresentar para a Assembleia, para ver se a gente consegue, o índice de 11,28, né, do acumulado da inflação de 2015, com base no INPC. 11,28 já é o índice. O índice oficial é 10 e pouco, não é? No acumulado de 2015, pelo INPC, 11,28. 11,28. E 7% de aumento real. Lembrando que as nossas perdas, ao longo dos anos, ultrapassa os 42%. Tá? 42%. Mas seria irresponsabilidade nossa colocar na pauta de reivindicação pedindo isso. Ô, Toninho, um discurso que sempre usa o sindicato, que pede alto para ganhar pelo menos na metade. E tem gente, e o prefeito e todo, pelo menos os empresários, sempre é o seguinte: estão pedindo 10, eu vou oferecer 5. Essa mesma política ou você está realmente no real, na real necessidade? Se o prefeito oferecer 3,5. Não tem o si. Veja bem, nós precisamos tratar com seriedade, né, a questão da campanha salarial. O que ocorre, não adianta, por exemplo, as nossas perdas ultrapassam dos 42. Eu vou aqui pedir os 11,28, mais o aumento mais real, mais as perdas, eu vou estar ultrapassando de 60%. Correto. Sabe, o trabalhador não leva a sério, entendeu? Porque sabe que jamais você vai conseguir. Então, nós estamos pedindo aquilo que nós sabemos que é possível possível negociar, aquilo que nós constatamos através das receitas que entram na prefeitura, e também o executivo ele tem que fazer esforço para atender a nossa pauta. Então, nós estamos pedindo aquilo que é plausível. Nós não estamos aqui pedindo, fazendo uma reivindicação que acaba se tornando intransigente às negociações. Tá? Isso nós vamos levar para a categoria. Outra coisa que que também tem divergência, muitas pessoas falam, por que vocês não pedem mais? É o cartão alimentação. Tá quanto? Está 275? Hoje é 275, tá? E nós vamos pedir o índice oficial que preconiza o DIEESE. Que preconiza não, na verdade o DIEESE pesquisou e constatou que uma cesta básica hoje no estado de São Paulo é 421, nós estamos pedindo 425. 425. Tá? Não dá para o prefeito falar, você está pedindo um exagero. Não, nós estamos pedindo com base em pesquisa. Não é verdade? Aham. Outra coisa que nós vamos repetir, e sempre se repetiu ao longo dos anos nas campanhas salarial, é uma lei que garanta o repasse da inflação. Tá? Que seja automático isso ou não? Que seja automático. Veja bem, hoje não existe prefeituras que, de fato, façam o repasse da inflação automaticamente. Tem algumas que têm a legislação. Tá? Como Jandira, por exemplo, nós conseguimos essa lei. E esse ano, o ano passado, ele descumpriu a lei. Então, assim, mesmo tendo a lei, os prefeitos descumprem. Porque não tem dinheiro, né? Mas o trabalhador não tem que pagar a conta. Não tem como fazer milagre. O administrador não tem dinheiro em caixa, ele vai prometer algo que não pode cumprir. Então, mas nós queremos que uma aprovação dessa lei. Mesmo sabendo que não vai ser cumprida? Mas, pelo menos, a gente tem um embasamento legal para brigar na justiça, ou, pelo menos, obriga o administrador a administrar com responsabilidade, sabendo que ele tem um compromisso com o trabalhador. O grande problema é que, na previsão orçamentária, eles não colocam nada, entendeu? Aqueles que colocam, pura e simplesmente, não cumprem aquilo que é previsto, e aí o servidor sempre cada vez mais pobre. Então, nós vamos fazer, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você considera como um avanço o fato de todos os anos haver reajuste, pelo menos pelo que a prefeitura propõe, mas está havendo reajuste? Porque nós tivemos aí, anos atrás,
Um período aí, parece que ficou mais de 10 anos, sem todos os anos os servidores não teve um centavo de aumento, não foi isso? Sim, Então, para vocês foi um progresso isso. considero. Que agora parece que todos os anos está havendo. Eu reajuste. considero um avanço e muito mais. Eu sou obrigado, eu tenho que reconhecer É. que houve um avanço, que houve negociação, tá? O governo Emídio criou a mesa permanente de negociação. Que vai começar agora de novo com a nova campanha, é isso? Criou a mesa permanente de negociação, que facilitou as negociações entre servidores e prefeitura. É. O que antes batiam na porta do prefeito, ele atendia se ele quisesse. Hoje tem uma lei, tem um regulamento, Dispositivo. um dispositivo legal que nós temos uma agenda, né, para a discussão das pautas. Então avançou e avançou muito, tá? E eu acho que outras prefeituras deveriam, inclusive, copiar o formato de mesa permanente de negociação, que hoje só Guarulhos e Osasco têm essa mesa permanente, tá? É um instrumento muito bom, eu acho que tem que ser copiado pelas outras administrações. Vamos reforçar para quem é servidor público. Vocês estão pedindo um aumento de 11,28% da inflação, mais 7% um aumento real. real. Isso. Você, como presidente do sindicato, dá para garantir alguma coisa nesse sentido ou não? Não dá para garantir. Isso é o que nós estamos colocando para negociar. E o prefeito, Lapa, já tem conhecimento desse primeiro contato? Já teve o primeiro contato? Não. Não, ele vai ter... só após a aprovação das assembleias é que nós vamos apresentar a pauta para o prefeito. Mas já sentiu por parte da administração esse desejo de negociar, de começar mais cedo, porque praticamente é histórico que tudo acaba deixando exatamente para o mês de maio, no final, nos últimos dias, uma lei que se manda para a Câmara Municipal para ser aprovada rapidinho, para que o servidor ainda possa receber no final do mês. Sim, existe a disposição do governo para negociar. Ele não sabe exatamente quanto a categoria está reivindicando, tá? Agora, nós sabemos das dificuldades e sabemos o que eles vão alegar, as dificuldades financeiras. Nós sabemos disso. Mas nós também não podemos nos conformar com a dificuldade que a prefeitura tem de arrecadar e, pura e simplesmente, deixar a categoria sem nenhum ganho. Sem nenhum ganho real. Ô, Claudemir, São Paulo teve aí, até surpreendeu a todos, né? A nova forma do comportamento e vestimenta dos taxistas, né? Tem que andar praticamente 100% social, né? Até algumas coisas depois eles voltaram atrás, que não podia discutir futebol, política, outras coisas mais com passageiro. Osasco também pode acontecer isso ou não? Então, a categoria, na sua grande maioria, entendeu, viu com bons olhos essa nova lei, porque a grande maioria da categoria... Tem uma parceria lá do sindicato com a prefeitura, né? Sim, sim. Inclusive, essa mesma proposta de portaria já foi enviada para a Secretaria, para o CETRAN, né, para a Secretaria de Transporte e Táxi de Osasco. Nós enviamos já faz uns 4 meses, estamos aguardando a resposta deles sobre a implantação da mesma portaria aqui em Osasco. Então, assim, o sindicato e a categoria vê com bons olhos esse tipo de iniciativa, porque com essa chegada desses aplicativos de carona remunerada, que é inconstitucional, e fez a gente enxergar que alguns detalhes que eles vinham oferecendo aí, que conseguiram aí agradar um pouco uma parcela da população, poderia ser agregado ao trabalho do taxista. De uma maneira que a gente enxergou que a gente estava desatualizado em algumas áreas que a gente precisava buscar essa atualização. Uma delas é referente aí à vestimenta. Então, assim, foi proposta que foi aceita pelo sindicato, né, em parceria aí com o prefeito, de colocar o taxista melhor apresentado, né?
Nós aqui em Osasco também... Tem um prazo também para começar a ter a maquininha para passar cartão. Sim, em Osasco não. Em São Paulo tem um prazo que foi prorrogado agora por mais 30 dias, né? Para o taxista se adequar a essa nova realidade aí. E tudo isso daí é uma atualização na prestação do serviço de táxi, né? E todas essas coisas o taxista vem recebendo de bom grado, entendendo que a gente precisa mesmo porque é uma acompanhar... no meu ponto de vista, o Uber é uma concorrência totalmente desleal com os taxistas, desleal, né? porque assim... E todos engravatados, carro de primeira qualidade. A questão da deslealdade não é nem o padrão de serviço que eles oferecem, mas a deslealdade porque, assim, para a gente ser taxista, você se candidatar a ser taxista, você tem que passar por uma cadeia de fases aí e cumprir todas elas para você se candidatar a ser taxista. Conseguir ter a licença, né? Você não é nem ter a licença, para você ser taxista, você tem que fazer um curso para ser taxista, você tem que levar 3 tipos de antecedentes criminais diferentes, você tem que levar a certidão negativa da sua habilitação, você precisa ser morador do município, para poder conseguir a autorização para se candidatar a dirigir um táxi. Não quer dizer que você vai ter licença. Automaticamente, Nilson... Você tem uma pergunta sobre o Uber aí para ele, mais ou menos nesse sentido, né? Pois a Sônia Abreu, final do telefone 0766, desde já, Sônia, o nosso agradecimento todo especial pela sua participação. Ela pergunta, o Uber é um bom, se não um ótimo serviço. Sabemos que a categoria dos taxistas é regulamentada. Poderia o taxista reivindicar uma baixa dos impostos para ter mais competitividade? Você acha isso? Baixar o imposto, vocês pagam ISS, é isso? A gente paga, em Osasco a gente paga ISS, São Paulo não paga o ISS. É isento. E São Paulo é isento. Além de tudo, tem uma taxa também que vocês pagam. A gente também paga também o uso de solo, né? Aquele lugar que está marcado táxi, no ponto de táxi, a gente paga para usar aquilo ali, né? Então, assim, a gente, na verdade, é o que eu estava conversando até com o Gurupi nos bastidores aí, que o taxista ele não se vê na obrigação de concorrer com a Uber, porque a Uber é um serviço clandestino. A gente se vê na condição de concorrer com outro serviço que seja legalizado. Então, eu não acho que o taxista tem que se preocupar em fazer concorrência com o Uber. Eu acho que o taxista tem que se preocupar em melhorar o padrão do seu serviço e oferecer para a sociedade cada vez um serviço melhor, sabe? E convencer a sociedade que trabalhar com o transporte legalizado só vai trazer para a própria sociedade benefício. A categoria, ou pelo menos a população, pensa que um taxista ganha muito dinheiro. Dando um exemplo, por exemplo, em Guarulhos e aeroporto de Congonhas, que um ponto de táxi custa algo superior a R$500 mil. É isso mesmo a história? Taxista ganha dinheiro? Olha, o taxista... Sobrevive. E essa sobrevivência do taxista... Já foi bem melhor. Ela já foi melhor. Ele já sobreviveu de uma maneira mais fácil. Hoje em dia, o taxista que trabalhava 12 horas, está trabalhando 18. Por quê? Devido à concorrência do transporte clandestino, aqui em Osasco a gente sofria a concorrência das locadoras que ofereciam serviço nas empresas, para pessoa jurídica. Oferecendo serviço de táxi com carros de placa cinza, certo? Na maioria das vezes, ele chega na sua empresa e te oferece um serviço com 50 carros. Daqueles 50 carros, 10 carros são da locadora, que estão regularizados no nome daquela locadora como um carro de aluguel, para locação de veículo. O restante? O restante, eles agregam pessoas que estão dispostas a pagar para aquela locadora um percentual para que ele vai te passar o serviço. Então, ele te passa o serviço que ele conseguiu naquela empresa, e em troco disso você vai repassar um percentual do valor de cada corrida que você faz para eles. O Uber chegou em Osasco hoje para concorrer com o passageiro pessoa física. O passageiro de bairro, o passageiro que busca sua compra no mercado, que vai no cinema, que vai no shopping. Então, assim, hoje o sindicato briga para que a profissão de taxista não venha acabar. Porque se liberar esse tipo de transporte, não tem mais para que ter táxi. Aquela imagem de taxista rodando em busca do passageiro parece que não existe mais. Hoje é através do aplicativo. O taxista hoje ainda roda ou fica só parado esperando? Então, com a liberação dos novos alvarás em Osasco, a intenção da categoria, eu quero o quê? Expandir o serviço do táxi para os bairros do município, né? E com isso fazer com que o passageiro tivesse maior acesso ao táxi. Os aplicativos de táxi vieram facilitar esse tipo de visão.
Por quê? O táxi já está no bairro e o aplicativo chegou, então ele vai encurtar esse tempo. Fala de do espera, aplicativo, né? como é que faz para a pessoa acessar o aplicativo? Então, para a pessoa acessar o aplicativo de táxi, ele vai fazer ele vai procurar lá aplicativo de táxi. Aplicativo de táxi legalizado são aqueles que trabalham com 99, táxi. é isso? 99 táxi. O Easy Táxi é legalizado, o Vale Táxi é legalizado. Todos eles estão em Osasco e da localização já passa para Todos Osasco. eles trabalham com táxis de Osasco, certo? Agora, se você procurar hoje um aplicativo de táxi, aí é que está a grande divergência. Em São Paulo, todas as regulamentações que foram buscadas para regulamentar a Uber como serviço de táxi não foram aceitas. Porque eles dizem que eles não se enquadram no modal táxi. Porém, quando você vai fazer a pesquisa no Play Store ou no Google para serviço de táxi, eles aparecem como serviço de táxi. Eles não se diferenciam da gente na hora de oferecer o serviço, mas eles querem se diferenciar da gente na hora de se colocar dentro desse modal. Correto. Então peço para você, ligue para a gente, 95893-5075. Pode chamar o intervalo, Gordinho. Vamos ao intervalo, daqui a pouco tem Isso. mais informações aqui no nosso programa. Programa Fala a Verdade, em seu último bloco. Gurupi, temos pergunta aí também para o Toninho do Sintrasp, né? Pois é, pergunta do Luiz Cunha, final telefone 0665. Luiz Cunha, nosso muito obrigado pela sua participação. Ele pergunta, Toninho, com a estabilidade de servidores públicos e com salário, diga-se de passagem bons, palavra dele, por que reivindica-se tanto um aumento de salário? Isso já não é automático todo ano? Não é automático. Veja Colocou bem. bons em aspas. Bons. Está entre aspas. Aí eu pergunto, é bom o salário do Primeiro servidor? que não é bom. Isso é uma... uma grande... não vou falar mentira, tá? Mas assim... Um engano. O servidor... É um engano, na né? verdade. O servidor público, e principalmente Osasco e da nossa região, o salário é muito baixo. Comparando com o salário da capital... Comparando com o salário da capital, comparando com o salário das empresas... Aqui na região, da tirando região, a capital, qual então o o melhor salário é salário? muito ruim. Qual Tá? o melhor salário, tirando o Osasco? O salário é muito ruim. Ele usa a palavra aqui, estabilidade. Estabilidade é um atrativo ainda para alguém que deseja entrar no serviço público? Ainda é. A estabilidade ainda é um grande atrativo para o ingresso ao serviço público. Mas veja bem, o que ele está referindo aí as letras, né, e as progressões, ele se refere a isso. Que realmente tem uma correção, tá? Tem uma correção dos quinquênios das letras, que é um percentual de 5%, mas A cada ano que passa... a cada ano que passa. 5% Mas a mais. isso só se torna significativo Quando estiver aposentando. quando ele atinge 20 anos, que aí ele pega um percentual em média de 16,50 ou 70, se não me É a engano, sexta parte? por cento, que é a sexta parte. Aí se torna significativo. Mas veja bem, se nós não temos o repasse da inflação, se nós não tivermos ao longo da nossa carreira uma reposição significativa, isso se perde. Essa progressão se perde, que é os 5%, isso se perde. Então, assim, na verdade, eu vou simplificar para ele entender. Um profissional de nível médio hoje em Osasco, com 25 anos de Serviço prestado. de carreira, de serviço prestado, de nível médio, a faixa salarial não atinge os R$ 1.800. É um valor baixo. Com esse tempo de casa. Então, é muito baixo. Tá? Isso já com a gratificação. Eu vou citar um com a profissional gratificação do de cargo, enfermagem. Um auxiliar de enfermagem, por exemplo, que se você for nos hospitais de São Paulo, está em torno, a média salarial hoje para o cara no ingresso é em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Aqui em Osasco, com 25 anos de efetivo exercício, é R$ 1.800. Mas tem uma gratificação Já do com as cargo em cima gratificações, disso? incluso tudo isso. Tá. Então, Já? assim, é muito pouco. É muito pouco salário. Então,
essa correção não... Bom, o senhor falou há poucos instantes da possibilidade de nós termos aí, portanto, concurso público. Eu percebi que no último concurso teve uma quantidade absurda, mais de 100 mil, se eu não me engano, candidatos. O senhor tem informações se teremos concurso público agora para este ano de 2016? Mas no ano eleitoral não pode, né? Para esse ano Mais não. chamadas? Para esse ano não, em virtude das eleições. Mas tem um prazo, né? Tem um prazo. Tem um prazo. Mas, veja bem, houve concurso o ano passado e ainda está chamando as pessoas que passaram no concurso. Há necessidade de chamar, tá? Porém, muitas pessoas prestam concurso, são aprovados, mas quando ele é chamado, mais de 50% não assume. Por quê? Quando ele vai verificar, o salário é muito baixo, tá? Outros são aqueles concurseiros, pessoas que gostam de prestar concurso para testar a habilidade. Seus conhecimentos. E os seus conhecimentos. E acaba não assumindo. Outros, por exemplo, vou citar um exemplo, presta concurso para ajudante ou para auxiliar de serviços gerais, mas às vezes ele conhece um vereador, ou tem uma pessoa influente na prefeitura, e ele acha que a pessoa vai puxar ele para trabalhar num escritório ou para fazer um outro serviço que ele considera mais leve ou mais fácil, ou mesmo na profissão dele. O que ocorre, o desvio de função. Isso, o prefeito Lapas, ele está cortando o desvio de função. E está correto. O secretário Lau, que esteve aqui conosco, falou exatamente isso. Exatamente. Abriu concurso para a guarda municipal, não conseguiu preencher as vagas, porque o salário realmente é muito baixo. É muito baixo. O salário é muito baixo. Não só para a guarda, mas para todas as funções é muito baixo. E para o guarda, pior ainda. Tá? Porque o guarda de início de carreira está ganhando menos do que um vigia Ele falou também que na realidade são várias etapas para que seja aprovado o guarda municipal. E em muitas etapas eles são reprovados. São reprovados. A aptidão física é a pior de todas. Foi isso que ele deixou claro aqui para nós. Não foi o salário. A questão salarial também, né? A questão salarial é o interesse de participar do concurso. Foram poucos. Mas a aptidão física, que é o final de tudo, né, Toninho? Você que é do sindicato sabe disso. Sim. Acaba reprovando a maioria deles. Então as vagas estão abertas, mas não consegue colocar guardas municipais porque não consegue, não passa na aptidão física. Porque quando chega no teste de aptidão física, isso, exatamente. Mais de 60% é eliminado. É muito difícil passar. É muito difícil. Meu amigo aqui, o Alcebiades, provavelmente passaria. Sem muita dificuldade. Mas ser taxista é igual à profissão de motorista de caminhão, assim, que a pessoa acaba pegando peso ou não é? Desculpa entrar nessa... Então, assim, o que acontece com o taxista é que ele trabalha muito mais horas do que as pessoas imaginam que ele trabalha. Como eu falei aqui, o taxista ele está trabalhando uma média de 18 horas por dia, para ganhar menos do que ele ganhava quando eu trabalhava 12. E a pessoa que, muito alto, né? E a pessoa que trabalha 18 horas por dia, ela não tem horário regrado para comer, não tem horário para fazer exercício, ela tem uma vida totalmente voltada ao trabalho. Que leva ao estresse, né? Pois é, então. O estresse que a gente passa, você imagina, o meu ponto é na porta do Bradesco, na Cidade de Deus. Eu passo o dia inteiro ali parado no ponto, vendo o transporte clandestino entrar e sair, certo? Como eu disse para vocês, esse serviço cresceu durante 20 anos. Nós estamos com o sindicato aqui, só retificando também que o presidente do sindicato é o Antônio Matias Ceará, e eu sou diretor da subsede de Osasco. Nós estamos aqui há 5 meses. Em 5 meses fazendo um trabalho que começou com uma parceria da prefeitura. Fizemos aí 2 meses de câmera temática, onde a gente debateu todos os pontos que eram pertinentes ao serviço de táxi, onde deveria ser combatido o transporte clandestino, como deveria ser combatido. E fechamos uma parceria com a prefeitura nesse sentido de estar fazendo prevalecer uma autorização de trabalho que eles mesmos dão. E acabou que do mês de outubro do ano passado até agora, janeiro, essa parceria foi quebrada por parte da prefeitura, onde eles pararam de cumprir aqueles acordos que a gente passou 2 meses... Quem fiscalizava? O CETRAN. O CETRAN mesmo? CETRAN. Tá. Góes, o secretário, o secretário é o João Góes, o diretor é o seu Domingos Carreira. 2 meses, o Domingos Carreira, nós passamos 2 meses fazendo câmeras temáticas que demoravam horas para a gente debater, porque acreditávamos na seriedade daqueles que estavam conversando com a gente.
E desde o mês de outubro até agora, tudo que a gente tinha negociado e acertado parou, deixou de acontecer. E essa é a necessidade que o taxista vê hoje na cidade. Tentar colocar agora, nesse ano aqui, uma outra liderança, porque essa liderança que a gente tinha aí, que fazia parceria com o sindicato, ela foi quebrada. Essa porta, esse contato com o executivo, está tendo ou Então, não? O contato com o executivo está muito difícil. Em 5 meses que o sindicato se estabeleceu aqui em Osasco, o Sintetax, nós já tínhamos essa liderança aqui na cidade, mas toda vez que chegava na prefeitura lá, o Maritaca, mais algum outro taxista lá, não tinha uma representatividade, a gente não tinha uma aceitação muito... As portas não eram tão abertas como deveriam ser, apesar de a gente ser cidadão de Osasco, sabe? Trabalhando com a concessão da prefeitura. Conseguimos convencer o sindicato de vir nessa briga com a gente, veio aí o Sintetax, nesses 5 meses, não conseguimos ainda uma conversa com o executivo. Creio que a partir de Vou fazer agora... uma pergunta para você que eu estou lembrando, estou lembrando, que agora eu lembrei, eu vou ter que fazer. Segurança dos taxistas. Segurança do taxista... Eles trabalham à noite ou não trabalham por falta de segurança? Foi cobrado, tentamos reunião com o antigo secretário, certo? Não conseguimos reunião com ele. Que era o André Santiago. Que era o doutor André, não conseguimos. Bom, se bem que o intermediário entre nós e a secretaria era o João Góes. O João Góes disse pra gente que não conseguiu trazer o secretário para tratar com a gente, porque o taxista hoje, tem bairros de Osasco, o taxista não faz corrida mais para esses bairros. Vocês já tentaram falar com o novo secretário, Laura? Então, o novo secretário assumiu no fim do ano. Isso. Né? Então, virou o ano, agora a gente está tentando outro tipo de abordagem. Tá. Porque as parcerias que a gente formou, todas foram por água abaixo. Certo? Tá. Então, o que a gente está tentando hoje? Estabelecendo aí outras linhas de ação. Mas e a Polícia Militar? Vocês têm conversado com o comandante? Conversamos com o comandante da Polícia Militar em Osasco. O capitão Keita aqui. Né? Mandamos para eles ofício. Ele disse que um dos grandes problemas é o fato do taxista ser assaltado e não fazer o boletim de ocorrência para ele poder fazer... Mas tem muitos assaltos a táxi? Muitos assaltos em Osasco, muitos assaltos. Você falou que em pontos, em bairros da nossa cidade, que o taxista não aceita de dia, ele não aceita mais ir de dia, não é à noite. Poderia dar alguns exemplos? Por exemplo, o taxista não quer mais fazer corrida para o Jardim Conceição, para o Jardim Novo Horizonte. Ele não quer mais fazer a corrida para o Santa Maria, não quer mais fazer corrida para o Novo Osasco. São as áreas mais perigosas. São as áreas onde o índice de assalto Zona Norte, quais as áreas mais perigosas? A Zona Norte não é um lugar onde a gente tem um índice de assalto grande. Que coisa, hein? Do taxista. E bate um pouco com o que o Lau falou exatamente. O nosso problema é Zona Sul. Do Pacandão, daquele... O quê? Naquelas festas, Pancadão. Os bairros citados aí bate exatamente. Zona Sul. O Conceição, o Santa Maria... Novo Osasco, Novo Horizonte. Para essas regiões, se você chegar no ponto de táxi hoje, durante o dia... Durante o dia? E pedir então? Não, de dia. Se você pedir um táxi para esse lugar, o taxista não quer. Porque os assaltos nesses locais, eles não têm horário. Já teve taxista que foi sequestrado meio-dia. E ficou 3 horas na mão do assaltante. O assaltante sacando tudo que ele tinha na conta, limite de cartão de crédito. Por isso que é vantagem vocês implantar o sistema de cartão de crédito nos táxis, né? Porque aí, também, logicamente, eles não vão ter mais dinheiro. Pois vão perder o interesse. Teoricamente é vantagem, né? A gente só não sabe qual vai ser a reação do assaltante quando ele parar o taxista e ele não tiver dinheiro, né? Mas o ônibus também era assim, quando era assaltado sistematicamente. Agora, com esse sistema de cartão aí, reduziu muito o assalto ao ônibus. Em Osasco, posso dizer para vocês hoje que em Osasco, mais de 90% dos taxistas já tem o uso da maquininha de cartão. Osasco aderiu em massa a esse uso da maquininha de cartão. Vocês têm uma central para ligar, por exemplo, um táxi? Qual a central de vocês? Nós não temos uma central de táxi. Uma central de táxi. Nós temos diversas empresas que fazem a ligação do passageiro com o taxista. Mas um telefone que eu quero ligar para um táxi, que eu não tenho na hora, não existe um telefone único de central com 3 dígitos? Não tem esse telefone. A gente, inclusive, tentou, junto ao CETRAN, organizar um número dentro de um 56, onde a pessoa pudesse ligar para pedir táxi, e quando ela falasse o bairro onde ela está, que um 56 passasse para ela o telefone do ponto de táxi mais perto da casa dela. Tá certo. Mas isso ficou como proposta, estudo e não avançou. Né? Vamos ver se a gente sabe uma maneira um cadastro de um cadastro do 56, você liga, olha, eu moro aqui no Jardim das Flores,
e eu queria saber o número do telefone aqui do ponto de táxi. Tem um ponto de táxi lá, ponto 23. Tá certo. Mas essa parceria, ela não andou. Que dá até segurança, Nilson, exatamente para o passageiro. Saber, certo. poxa vida, se o táxi que eu estou pegando é realmente pessoa boa... E ou se do não é bairro, cria uma relação entre taxista e passageiro de muita segurança, porque o passageiro sabe que o taxista é o do bairro, o taxista também, quando fala o nome do passageiro, ele sabe a casa e o número da casa. Tá certo. Toninho, nós estamos finalizando o programa, faltam poucos minutos, eu gostaria que você finalizasse já, e se faltou alguma coisa para você falar, por favor, aproveite o seu tempo. Só tinha faltado, Wilson, eu dizer, né, que os locais das assembleias, Sei. tá? Nós vamos fazer no dia 11/2, a primeira assembleia no Jardim Piratininga, no dia 12, às 17 horas, Pode falar o No local Obra Jardim do Piratininga Zona- onde vai ser. Pode falar, se tem um local aí onde vai ser? tem, já tô falando, tá? No Jardim Piratininga No onde Jardim vai ser? Piratininga, no Obras do Jardim Piratininga. E no dia 12, no Obras do Zona Sul. É. E no dia 15, ali no cemitério Bela Vista, Isso em nós fevereiro, vamos então, né? de fevereiro. É. Aquela área do estacionamento ali da promoção social. Tá. E no dia 17, nós vamos fazer na sede do Sintrasp, já com horário diferenciado, das 18h30, porque nós queremos atingir um público diferente, que é o professorado. Você falou que horários são? Todos os outros são às 17 horas. Tá bom. Tá? Tá legal. E no dia 19/2, na subsede de Cotia. Tá. Tá? Era um pouco isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer sua presença aqui, viu? E logicamente você sabe que as portas da TV Osasco, principalmente em meu programa, sempre estão abertas a você e ao Claudemir também, viu, Claudemir? Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? E, por favor, suas considerações finais, bem rapidinho, nós estamos encerrando. A gente agradece também essa abertura aí que vocês estão dando para essa categoria taxista, sabe? A gente está muito carente disso aí, os meios de comunicação têm batido muito nessa categoria e a gente agradece a oportunidade e aproveitar também para pedir para o companheiro taxista aí para que esteja unido, esteja junto com o sindicato, esteja junto com a sua representação, para que a gente possa, cada vez com mais força, representar melhor essa categoria. Mas eu acho que temos que alimentar essa ideia de um telefone único, viu? Mesmo que seja 3 dígitos, os outros dígitos, no número completo, a pessoa ligar e já transferir para um ponto de táxi do bairro. Isso nós podemos até ver com você, no bastidor podemos conversar, a gente conversa com o Lau, é nosso ajudar, amigo, claro. podemos ajudar nisso aí, Seria nesse ótimo. intercâmbio de vocês. Sim, Como o Lau seria Alencar muito bom. esteve aqui, é uma pessoa muito legal, viu? Tá certo, Toninho? Não é Tá isso mesmo? certo. Inclusive, você procura o Góes, presidente do Conselho Intersindical, que o Góes, ele Nos bastidores nós vamos consegue falar com fazer ele. essa ponte com o governo para você. Tá certo. Grupi, nós chegamos ao final. Você quer falar mais alguma coisa? Muito Temos mais rápido, um minuto aqui. muito rápido o programa. Foi mesmo, né? Muito rápido mesmo. Acho que 2 temas importantes para a nossa sociedade. E passou Eu acho que o rápido. WhatsApp hoje estava com alguns problemas. Que não Eu veio, fiquei Nós surpreso. estamos acostumados com muitas perguntas e hoje eu acredito que o sistema do WhatsApp nosso aqui não Não estava funcionando funcionou. direito. Então, exatamente. Grupi, obrigado pela presença sua aqui. Você voltou de férias. Eu você que tá agradeço, Nilson. Com as Eu que baterias agradeço. carregadas. Vamos certo? lá. Sexta-feira que vem você vai estar aqui de volta com a gente. Eu volto quarta-feira. O meu colega e parceiro que é de quarta-feira, o pastor Jackson Lubisotto. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aos convidados. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo aqui nos bastidores. Obrigado, Grupinho. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até quarta-feira, se Deus quiser. E aleluia.